Olá pessoal, Astum. Eu sou Eric Cartman e sou presidente do fã-clube do Mel Gibson. Em 2004, um filme abalou o mundo. A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, provocou debates acalorados sobre religião, violência e antissemitismo. E como era de se esperar, South Park não perdeu tempo para reagir. O episódio A Paixão do Judeu, terceiro da 8ª temporada, é mais do que uma simples paródia. É uma crítica afiada e desconcertante à forma como o fanatismo religioso pode ser manipulado e distorcido. E neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo na trama desse episódio polêmico e hilário. Você vai entender por que o Kyle se sentiu culpado por ser judeu após assistir o filme, como Cartman tentou transformar um clube de fãs em uma seita baseada em um certo regime autoritário alemão, e por que Stan e Kenny tiveram que enfrentar o próprio Mel Gibson em uma das cenas mais insanas e cômicas da série. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o contexto no qual o episódio foi lançado. Em 2004, A Paixão de Cristo, escrito e dirigido por Mel Gibson, chegou aos cinemas como um verdadeiro furacão cultural. Com uma abordagem visceral da crucificação de Jesus e diálogos inteiros em aramaico, o filme dividiu opiniões. Enquanto muitos fiéis viam a obra como uma poderosa expressão de fé, críticos apontavam o teor excessivamente violento e, principalmente, o potencial antissemita da narrativa. O debate rapidamente extrapolou o meio cinematográfico e tomou conta dos noticiários, igrejas, sinagogas e fóruns políticos ao redor do mundo. E é justamente nesse cenário inflamado que South Park entra em cena, com sua metralhadora de sarcasmo e piadas ácidas. A série, que na época já era conhecida por satirizar tudo que estivesse no centro da cultura pop, encontrou no fenômeno do filme uma oportunidade perfeita para apontar os perigos do extremismo disfarçado de devoção. Ao colocar as crianças no centro da narrativa, Trey Parker e Matt Stone desmontam os discursos inflamados e mostram como até mesmo mensagens religiosas podem ser interpretadas de maneira absurda. Tudo começa com um momento típico de South Park. Os garotos, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, estão brincando de Jornada nas Estrelas dentro da minivan da mãe do Cartman. Mas, como sempre, o clima leve não dura muito. Cartman, fiel ao seu papel de antissemita, transforma a brincadeira em um ataque direto ao Kyle, zombando, como sempre, do fato dele ser judeu. É nesse momento que o Cartman desafia Kyle a assistir ao novo filme do Mel Gibson, chamado A Paixão de Cristo. Cartman, que afirma já ter assistido ao longa 34 vezes, diz que o filme finalmente prova o que ele sempre afirmou, que os judeus são culpados pela morte de Jesus. Ele insiste que há uma cena em que os judeus poderiam ter salvado Cristo, mas preferiram libertar Barrabás e ainda riram da situação. Eu vi A Paixão de Cristo e o Mel Gibson fala no filme que os judeus são o demônio. Não fala! Kyle aceita o desafio de Cartman e vai ao cinema assistir A Paixão de Cristo. E o que ele encontra não é apenas um filme, mas uma experiência profundamente perturbadora. A brutalidade das cenas, o sofrimento extremo de Jesus e o tom quase ritualístico da violência o deixam em choque. E, diferente do Cartman, que vê o longa como uma confirmação dos seus preconceitos, Kyle é tomado por um sentimento inesperado: a culpa. E em um momento melancólico, Kyle vai até a casa de Cartman e admite que talvez ele estivesse certo o tempo todo. Você tinha razão. Tinha razão o tempo todo. Ele começa a internalizar o que viu, tendo pesadelos em que ele e outros judeus riem enquanto Jesus é torturado. O desconforto vai além da tela. É como se o filme estivesse dizendo diretamente a ele que o seu povo é responsável por algo imperdoável. E a partir daí, o Kyle entra numa espiral de autoconfronto e busca espiritual. A sátira de South Park começa a ganhar força. Não se trata apenas de rir do absurdo da situação, mas também de mostrar o poder devastador que uma narrativa distorcida pode ter sobre alguém que está emocionalmente vulnerável. Com Kyle emocionalmente fragilizado e acreditando nas provocações do filme, Cartman vê a oportunidade perfeita para transformar sua obsessão com A Paixão de Cristo em algo ainda mais insano. Ele se declara um devoto da obra de Mel Gibson e decide fundar seu próprio fã-clube, mas, como tudo em South Park, esse clube vai muito além de sessões de cinema ou debates religiosos. Vestindo um uniforme que lembra, de forma nada sutil, o de um certo ditador alemão, Cartman começa a reunir moradores da cidade em sua casa.
O mais perturbador é que esses fãs não percebem as reais intenções por trás do clube. Em discursos inflamados, cheio de palavras em alemão e metáforas veladas, ele planta ideias perigosas, sob o pretexto de fé e devoção. Todos nós sabemos por que estamos aqui, não é? Sabemos o que precisa ser feito. Sabemos sim! A crítica aqui é direta. Como ideologias perigosas podem se esconder por trás de discursos espirituais. A sátira do Cartman, assumindo o papel de um pequeno Führer, é desconcertante, mas brilhante em revelar a facilidade com que a ignorância coletiva pode ser manipulada. E enquanto Kyle mergulha em culpa, e Cartman no seu delírio autoritário, Stan e Kenny têm uma reação completamente diferente ao assistirem ao filme. Para eles, A Paixão de Cristo é um espetáculo de tortura sem propósito. Cara, esse filme é uma merda! E indignados por terem pago $18 por algo tão perturbador, eles decidem fazer o impensável: buscar reembolso direto com o Mel Gibson. Sim, isso mesmo. Eles embarcam em uma jornada até Malibu, na Califórnia, para bater de frente com o próprio diretor. Primeiro, eles descobrem o interesse do Mel Gibson, ligando para o presidente do fã-clube, Cartman, que não perde a chance de ser ele mesmo ao telefone. Não me chame de viadinho, eu arrebento a sua cara! Vem pegar no meu pau então! Eu já peguei, seu idiota! Peguei e cortei fora, o viadinho! Quando Stan e Kenny finalmente batem a porta da mansão de Mel Gibson, esperam, talvez, encontrar um cineasta sério, alguém disposto a ouvir críticas. Mas o que recebem, no entanto, é puro caos. Mel Gibson entra em um surto absoluto após ouvir que os garotos não gostaram do seu filme. Ele se amarra em um dispositivo de tortura medieval, dizendo que nunca devolverá o dinheiro, enquanto implora para ser torturado. Então vocês querem me torturar? Então podem vir. Sejam cruéis, mesmo assim eu não vou devolver o dinheiro. E a genialidade do episódio brilha nesse momento. A crítica à imagem messiânica que o próprio Mel Gibson construiu após o lançamento do filme se transforma numa paródia total, com o diretor se despindo, atirando para todos os lados e misturando citações de Coração Valente, Mad Max e até de Star Trek, ao gritar Kapla, uma palavra Klingon para sucesso. Kapla! Kapla! Desesperados, Stan e Kenny tentam fugir, vasculham a casa, encontram a carteira do diretor, pegam $20 e até dão um troco. Sim, o Kenny entrega $2 de volta. E a fuga também é igualmente absurda. Mel Gibson os persegue pelas estradas em um caminhão, recriando sua cena clássica em Mad Max 2, enquanto grita pelo seu dinheiro. Devolva o meu dinheiro! Cacete, esse cara é louco! De volta a South Park, os caminhos dos personagens colidem de forma explosiva. Kyle, ainda consumido pela culpa, busca conselhos com o Padre Max, tentando entender o impacto que o filme teve sobre ele. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Tá bom, mas ele mandou Jesus pra morrer ou Jesus fez alguma cagada? O padre explica que a Paixão de Cristo tem raízes em peças medievais que alimentavam o antissemitismo. Mas também lembra que a mensagem cristã verdadeira gira em torno do arrependimento e perdão. E isso acende algo em Kyle. Ele acredita que, talvez, a comunidade judaica deva pedir desculpas aos cristãos pela morte de Jesus. Mas a ideia, claro, gera uma revolta generalizada na sinagoga. E enquanto isso, Cartman marcha pelas ruas com seu exército de fãs da Paixão de Cristo, gritando frases em alemão e conduzindo o grupo como se fosse um novo Führer. E é nesse momento que os dois grupos, judeus e fãs de Mel Gibson, se encontram, e o conflito se inicia. No meio do tumulto, enquanto Cartman lidera sua seita disfarçada de fã-clube e a comunidade judaica tenta conter a escalada da culpa coletiva, o verdadeiro ápice se aproxima. Mel Gibson, enlouquecido e com o rosto coberto de tinta de guerra, à la Coração Valente, surge dirigindo um caminhão diretamente para o cinema onde o fanatismo chegou ao auge. Ele causa uma explosão no local, como se fosse parte de uma cena de ação, gritando incessantemente pelos seus $18. Ele começa a correr pelo meio da multidão, gesticulando, exigindo seu dinheiro de volta e desafiando todos a torturá-lo. Ele até ignora o Cartman, que corre emocionado para recebê-lo como um profeta.
Mas Mel Gibson não responde, apenas grita palavras desconexas e, sem qualquer explicação lógica, coloca a mão na cueca e esfrega as próprias fezes nas paredes. Aposto que querem me torturar agora, não? A imagem de todos, boquiabertos e incrédulos com o que vem, é o encerramento perfeito para esse momento de insanidade coletiva. É nesse momento que Sten intervém com extrema lucidez. Ele diz que o cristianismo deveria ser sobre como viver como Jesus, não sobre como ele morreu. Se quer ser cristão, siga os ensinamentos de Jesus. Não mostre como ele morreu. Focar na morte dele foi o que fizeram na Idade Média, e o resultado foi muito ruim. Uma frase simples, que desmonta toda a loucura anterior. E o episódio então termina com Mel Gibson defecando na cara do Cartman. A força desse episódio não está apenas na sátira social, mas também na forma como os personagens reagem de maneira única e profundamente simbólica à mesma experiência. Cada um deles representa uma resposta ao impacto cultural de uma narrativa poderosa, seja ela religiosa ou cinematográfica. Kyle é, sem dúvida, o coração emocional do episódio. Ao assistir A Paixão de Cristo, ele não vê apenas um filme. Ele enxerga uma acusação direta ao seu povo e, por extensão, a si mesmo. A violência gráfica e o peso da culpa o deixam em crise, mergulhando numa jornada de vergonha e confusão espiritual. Ele busca conselhos com o Padre Maxi, tenta entender o significado da dor de Jesus e, em um momento de desespero, chega até a propor que os judeus se desculpem pela crucificação. É uma reação extrema, mas profundamente humana. Cartman, por outro lado, é a distorção total dessa experiência. Ele usa o impacto do filme para legitimar suas ideias preconceituosas e construir poder sobre os outros. Seu clube de fãs é uma fachada para uma doutrinação bizarra que, embora absurda, reflete a facilidade com que discursos perigosos podem se infiltrar na sociedade. Seu figurino, suas falas em alemão e a sua liderança carismática são um lembrete de como o fanatismo pode se esconder sob o disfarce da devoção. Já Sten e Kenny funcionam como a voz da razão, ou pelo menos do ceticismo. Eles assistem ao filme, detestam e não aceitam a manipulação emocional que ele tenta impor. Ao buscar reembolso diretamente com Mel Gibson, eles representam a ideia de que é possível questionar uma obra, ou até uma crença, sem cair no extremismo. A Paixão do Judeu também é recheado de referências pop que ampliam a sua força satírica. Mel Gibson é retratado como uma mistura caótica de todos os seus personagens icônicos. Ele aparece com a pintura facial de Coração Valente, dirige o caminhão de Mad Max 2 e até grita Kapla, uma saudação Klingon de Star Trek. Além disso, o episódio critica diretamente a recepção polarizada do filme A Paixão de Cristo, que gerou controvérsias pelo seu conteúdo gráfico e alegações de antissemitismo. A crítica foi tão incisiva que o episódio foi elogiado por veículos como o The New York Times e até por organizações judaicas, por abordar o tema com coragem e inteligência. Esse é um daqueles episódios que mostram por que South Park se mantém relevante mesmo décadas após a sua estreia. Ele não só satiriza um dos filmes mais polêmicos da época, como desmonta com maestria os efeitos que uma narrativa poderosa pode ter sobre diferentes pessoas, seja despertando culpa, provocando fanatismo ou incentivando o pensamento crítico. A genialidade de Trey Parker e Matt Stone está justamente em usar o absurdo para falar de temas extremamente sensíveis, como intolerância religiosa, manipulação ideológica e responsabilidade histórica. E mesmo com toda a sua irreverência, o episódio termina com uma lição poderosa. Seguir os ensinamentos de alguém é muito mais importante do que idolatrar seu sofrimento. E essa simplicidade, vinda da boca do Sten, é o que sela a crítica com perfeição. Se você curte esse tipo de análise, que vai além da piada, já deixa o like, compartilha o vídeo com quem ama South Park e comenta aí o que você achou do episódio. E se quiser continuar nessa vibe de sátiras geniais, confere os outros vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela. Valeu por assistir e até a próxima. Cara, me sinto melhor por ser judeu agora que eu vi que o Mel Gibson é um babaca.